Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje entra na construção civil. Nos primeiros meses do ano, esse foi o setor que mais criou empregos com carteira assinada no Brasil. Aqui em Pernambuco, não é difícil encontrar um canteiro de obras. E uma das construtoras, a Rio Ave, está completando 55 anos. Ela é referência na construção de edifícios residenciais e empresariais de alto padrão. No programa de hoje, você vai conhecer os projetos que envolvem tecnologia, sustentabilidade, como os telhados verdes, por exemplo, e as tendências do mercado. Vamos falar também sobre empregos, hein? Nós convidamos o diretor de mercado da Rio Ave, Márcio Fernandes, para contar as novidades. Bom dia, diretor. Bem-vindo. Bom dia, Mary. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de vocês, né? Vamos começar contando a história, né? A história da Rio Ave, gente, uma história de 55 anos aqui em Pernambuco, história que começou quando o bairro de Boa Viagem ainda era, assim, muito povoado por pescadores, cheio de casas de veraneio. E aí a Rio Ave construiu seu primeiro edifício e contribuiu para o desenvolvimento do Recife. Márcio. Isso. A Rio Ave foi fundada, né, pelo senhor Alberto Ferreira da Costa, né, um português que veio para cá, como tantos outros imigrantes, né, ao longo do tempo no Brasil. E ele, na oportunidade, quando ele chegou aqui, ele viu uma oportunidade de ficar em Recife, né, e não ir para outros lugares, ou ir para São Paulo, para outros lugares que as pessoas costumavam chegar naquela época. Em Recife, ele começou a desbravar e, em 1969, ele fundou a Rio Ave, construiu o seu primeiro edifício, né, que é o edifício Lusitânia, em Boa Viagem, e ali já começou a construir essa linda história, esse marco, e sempre preocupado, né, desde aquela época, com a qualidade no atendimento ao cliente e nas entregas com muita qualidade. Porque para manter 55 anos em atividade não é fácil, é muito investimento. Isso. E adquirir também a credibilidade de um setor que é muito competitivo, né? Inclusive, gente, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção estimou um crescimento em torno de 2% no setor da construção civil este ano no Brasil. Uma redução em relação às últimas estimativas de 2,5% e estimativa também do ano passado. Aqui em Pernambuco, Márcio, a gente quer saber como é que está se comportando esse mercado frente a essa perspectiva. O mercado está reagindo bem agora. A gente teve aí um primeiro semestre de mais observação, de acomodação de mudanças, né, do governo. E aí agora o mercado está começando a despontar, diversas construtoras fazendo lançamentos, inclusive a gente, né? Nós estamos aí com um lançamento recentemente preparado, a gente deve sair com ele em setembro, agora que é lá no Paiva, né? Mais um desenvolvimento da Rio Ave. Mas as construtoras agora estão voltadas até pelo cenário econômico, que tem se demonstrado aí positivo, né? Com redução de taxa de juros, o que isso favorece muito ao mercado imobiliário em si. E o cenário começa a acenar um cenário positivo para todos nós aí, né? São muitas perspectivas, né? São muitos estudos em torno desse setor. A gente vai dar uma olhadinha no site da Rio Ave, rioave.com.br. A gente vai colocar aqui para o pessoal ter uma ideia da lista, né, de imóveis que vocês estão empreendendo aqui em Pernambuco, né? Tem imóvel em todo lugar, né? A gente está aqui com a curiosidade que é comum a todos, a gente já vai direto no tamanho, no preço, e a gente quer também saber do financiamento. Daqui a pouquinho você fala. Como é que vocês estão negociando esses empreendimentos, hein, Márcio? Então, nós fazemos, trabalhamos, são imóveis de alto padrão, né? Então, nós fazemos financiamento, as pessoas têm acesso a financiamento bancário. Durante a obra, elas pagam cerca de 30% a 35% do valor do imóvel, com uma entrada que gira em torno de 7% a 15%, dependendo do padrão desse imóvel. E durante esse período ela paga parcelado para a gente, né? Financia com a gente durante a obra, e na pós-obra ela quita esses valores, que a maioria dos clientes nossos, graças a Deus, tem esse poder aquisitivo para poder quitar esses empreendimentos. Senão, a gente fornece o financiamento tradicional de banco, né? E aí a pessoa acaba financiando 65%, 70% do seu imóvel e recebendo ele as chaves. Bom, e as construções no Litoral Sul, como no Paiva, em Carneiros, vocês estão investindo nessa área de lá, né? Sim. São construções para que tipo de perfil de comprador? São perfis diferentes, né? No Paiva, a gente entrou no momento que foi a retomada do Paiva, né? Em parceria com o grupo Ricardo Brenan. Então, o Paiva estava mais parado de lançamento, ficou um período sem ter nenhuma exploração imobiliária.
E aí nós fomos responsáveis pela retomada do Paiva, pela retomada das incorporações no Paiva, com o lançamento em 2021 do Essenza. É um empreendimento que é um sucesso, já tem 85% vendido. Qual é o perfil desse empreendimento? Esse empreendimento ele é um perfil de 2, 3 e 4 suítes. Então são apartamentos de 100 metros com 2 suítes, né, com amplas suítes. Um apartamento hoje de 100 metros, que na maioria dos casos, em muitas incorporadoras, as pessoas colocam 3 suítes ou 3 dormitórios. A gente privilegia ali o espaço e o conforto do cliente. Então são 100 metros com 2 suítes, 140, 150, 170 metros com 3 e 4 suítes. E aí um diferencial nosso que são as casas jardim, né, os gardens que nós chamamos, e as casas coberturas. Né? Então é um empreendimento que tem lá no Paiva todo esse conforto, beira-mar, uma casa jardim de frente para o mar. Né? Essas casas aí já são... Vamos combinar que é o sonho de muita gente, né? Muita gente. E Mas é um sonho muito caro? Não, não é. É um sonho justo, vamos dizer. É um sonho justo. É um sonho justo. A gente fala que não tem um imóvel caro, tem um imóvel justo. Né? Então o empreendimento... No Paiva, ele é para a primeira moradia. O Paiva teve uma mudança muito significativa após pandemia. Era um local de segunda moradia, explorado. As pessoas moravam em Boa Viagem, iam para o Paiva, né? Ficavam lá como um veraneio mesmo. Né? E na pandemia, muitas pessoas se alocaram lá e começou a ter esse crescimento do bairro. Isso impulsionou para nós o lançamento do Essenza e o futuro lançamento que a gente vai fazer esse ano também. Então, nós fomos para lá com essa característica de desenvolver um imóvel com qualidade, né, com sustentabilidade e inovação para a primeira moradia. É diferente daquilo que a gente está fazendo em Carneiros hoje, né, que é naturalmente um imóvel de segunda moradia. Então a gente entra também na Praia dos Carneiros. São casas de veraneio? Nós temos um empreendimento lá hoje lançado. Ele é diverso, né? Na frente, na beira-mar, são casas suspensas que a gente fala. Então não são bangalôs, são casas suspensas que variam entre 3 a 5 milhões de reais. Então, são casas suspensas de 200 até 300, 400 metros. E aí ele vem se desenvolvendo ao longo do terreno, e a gente sempre preservando muito a natureza. Né? Esse é um ponto nosso, né, da Rio Ave, em qualquer lugar que a gente chega. É preservar, né, aquilo que o ambiente proporciona. Né? Então, a gente não quer chegar destruindo, a gente quer chegar agregando, né? Contribuindo para o desenvolvimento das cidades, contribuindo para o desenvolvimento dos locais. E nesse empreendimento a gente fez tudo isso. Né? Mantivemos ali 60% do solo natural, né? Que é uma diferença. Empreendimentos de outras empresas que lançaram no mesmo local são mais adensados, então a gente procura não adensar os nossos empreendimentos para que as pessoas possam ter conforto. E nesse empreendimento, à medida que ele vai vindo para trás, né, no seu desenvolvimento, ele tem apartamentos de 3 suítes já no miolo, né, apartamentos de 125 metros, e para trás os estúdios, né, de 40, 35... Em Carneiros. É interessante analisar, né, essa lei da oferta e da procura. Exato. Bom, se está construindo é porque tem gente para comprar. Agora, mesmo com esse otimismo que a gente observa, né, no mercado da construção civil, existem dados preocupantes, né? Da economia, estou falando. Pernambuco, por exemplo, teve a maior taxa de desemprego do país no segundo trimestre, né? Abril, maio, junho deste ano, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a taxa de desocupação aqui na região metropolitana do Recife foi de 16,9%, de acordo com o Instituto nesse período, né? A maior, gente, entre as 20 regiões metropolitanas pesquisadas. E a do Recife, é importante até a gente falar aqui, foi de 16,3%, a maior entre as capitais. Então, como é que vocês estão lidando com esses números, né, diante de um alto padrão de construção civil? No nosso segmento, isso impacta menos, né? No segmento de alto padrão. E nós trabalhamos assim, com desenvolvimento de residenciais e comerciais também. Então, eu posso te apontar que na região metropolitana, Recife hoje tem o segundo maior, está entre o segundo e o terceiro maior aluguel do país, né? Perdendo ali para São Paulo só, efetivamente, e Rio de Janeiro. Então, é uma cidade que desponta com muita força no mercado imobiliário. No desenvolvimento do alto padrão, né, a gente viu que nós tivemos muitas oportunidades para esse desenvolvimento. Né? Então, é um mercado que está sempre ativo. Óbvio que tem a sua preocupação, tem um momento de investir, tem um momento de segurar. Os clientes
não tem tanta urgência em adquirir um imóvel como das classes sociais mais baixas, né, que tem a necessidade de moradia. Mas é um cliente que está sempre buscando inovação, mudança, atualização, e isso é que a Rio Ave está proporcionando, né? Na qualidade do desenvolvimento dos seus projetos, na busca. Nós trabalhamos com os principais arquitetos aqui de Pernambuco, estamos trazendo alguns arquitetos de fora para também diversificar um pouco isso. Isso é bom porque a chegada de um arquiteto de fora provoca o arquiteto local, né, a desenvolver aquilo que eles têm um potencial muito grande para isso. Então a gente acaba tendo essa colaboração, né, com a cidade, com o Estado, né, de trazer referências nacionais, internacionais para dentro de Pernambuco. Interessante o senhor falar aí sobre essa referência de fora de Pernambuco, porque não só os profissionais, mas também os clientes, né? Vocês têm clientes aqui de Pernambuco, mas também tem clientes de outros estados. E a preocupação com a inadimplência nesse nível de alto padrão? Qual é? Hoje, graças a Deus, é baixa. Hoje nós temos pouquíssima inadimplência. A Rio Ave é uma empresa que, ao longo dos 55 anos, foi construindo essa relação, né, com a cidade, com as pessoas da cidade. Então, muitos empreendimentos, quando nós lançamos esses empreendimentos, as pessoas já nos procuram antes, querendo informações, querendo adquirir seu imóvel. Então, hoje nós estamos diversificando um pouco mais isso. Então, até 2019, 2020, era uma média de um lançamento por ano, né, de um empreendimento lançado por ano. Então, você sempre tinha mercado para isso, né, as pessoas sempre ansiosas pelos lançamentos. E agora nós estamos mudando um pouco esse patamar, lançando 2, 3 empreendimentos. Esse ano, provavelmente, nós vamos colocar 3 empreendimentos na rua. Para os próximos anos, objetivo, né, de 3 ou 4 empreendimentos. Isso começa a mudar e a gente começa a atingir um público maior, né? Então, é um público que a Rio Ave tem buscado com muita determinação, né? E melhorando esses empreendimentos, melhorando esses projetos para poder trazer esse público para dentro de casa, né? É um público exigente porque está pagando alto, né? Inclusive pensando no futuro sustentável, né? A Rio Ave tem investido, gente, muito em construções sustentáveis, como os telhados verdes, por exemplo. Isso. Eles trazem que tipo de benefício, tanto para vocês que estão construindo, quanto para o dono do imóvel, para a redondeza? Para nós temos um benefício ali de aproveitar melhor o gabarito, né, das construções e também de deixar um legado para a cidade, né? A gente não quer só construir aquelas construções duras a selva de pedra, né? Então, de um tempo para cá a gente já está trazendo essas inovações muito verde nas fachadas e tudo mais, mas o teto verde hoje, na Ilha do Leite, por exemplo, onde a gente tem o maior teto verde, talvez, né, do Nordeste, aqui com 2.800 metros quadrados, ali você tem uma economia energética de até 5%. Isso traz benefício para quem vai utilizar aquele prédio, né? Uma queda de 5% na temperatura, né? Na temperatura ambiente ali local. Então, você pode estar do lado numa temperatura mais alta e ali uma temperatura mais baixa. E a gente investe muito nisso, né, em sustentabilidade. Os tetos verdes têm feito isso e nós vamos lançar agora, daqui 1 mês ou 2 meses, nós vamos colocar na rua mais um comercial, com mais um empreendimento, com mais um teto verde ali na Ilha do Leite. A Ilha do Leite, que é um bairro que a gente desenvolveu também, né, de 1999 para cá. Construímos ali todo aquele polo comercial, né, o Rio Ave Corporate Center. Então, são 6 edifícios comerciais em frente ao Hospital Português, que trazem ali toda uma mudança econômica para a cidade, né, de desafios ali grandes. É uma mudança de conceito, né? A gente fica pensando assim, os apartamentos Garden, por exemplo, eles também trazem esse aconchego, né? Sim. O mercado tem respondido bem a esse tipo de construção? As pessoas procuram especificamente por conta desse detalhe, dessa curiosidade que vocês estão empregando nos imóveis? Bastante. O Essenza, quando nós lançamos, né, na retomada do Paiva, em 1 noite, 2 noites, acabaram todos os apartamentos Garden. Foi uma loucura. Como a gente pode entender um apartamento Garden? Uma casa com muito conforto, isolada do restante do empreendimento, com entrada independente, né? Então a pessoa ela pode até acessar pelo hall que liga os elevadores, mas ela tem uma entrada independente, é uma casa à beira-mar. Nós temos um empreendimento também, o Terraço Jaqueira, na Zona Norte, que vai ser entregue ano que vem.
ali foi o nosso primeiro desafio de lançar uma casa-jardim na Zona Norte, né? E também ela foi vendida aí recentemente. Então, é uma possibilidade da pessoa morar na Zona Norte e morar dentro de uma casa, né? O que é muito difícil, hoje em dia. A gente fica procurando espaço e as ruas sufocadas pelo trânsito que a gente já conhece aqui no Recife. E muitas ruas, muitas avenidas assim, sufocadas mesmo. É o conforto de morar numa casa com muito verde, com espaço e com segurança, né? Que é o que traz você estar dentro do condomínio. Em que outros tipos de inovação vocês têm investido? Por exemplo, além das soluções sustentáveis que a gente está falando aqui, que são importantíssimas para o bolso, para o meio ambiente, automação, modernidade, o que é que está vindo agora de tendência? Nossos últimos empreendimentos foram entregues com automação, né? Com total automação nas unidades. A gente trabalha também com... todos os empreendimentos agora têm a vaga do carro elétrico, né? A pessoa tem o direito a ter uma vaga de carro elétrico para poder abastecer teu carro e tudo mais. No Essens, a gente já trabalhou, que é lá no Paiva, a infraestrutura para que todas as vagas possam receber o equipamento. Então, se o condomínio quiser, ele pode transformar a vaga dele depois numa vaga de carro elétrico. Ele tem a infraestrutura, toda a infraestrutura está colocada ali. E no NIC também nós vamos fazer isso. Então, a gente vai, cada vez mais que a gente vai descobrindo essas inovações, nós vamos trazendo para os empreendimentos, né? Outro detalhe também são as obras, né, de artistas pernambucanos, até artistas estrangeiros. Vocês têm investido bastante nisso. Por quê? É um pedido, tem uma lei? Qual é a logística desse negócio? Parte do nosso propósito, da nossa missão, que a gente fala de ir além dos muros, né? Então, a gente não quer ficar só dentro do empreendimento, a gente quer deixar um legado para a cidade, trazer algo que diferencie a cidade, desde o momento da construção da obra, que é um momento impactante, né? Quando você chega, começa a obra, a vizinhança fica preocupada e a gente trabalha muito bem essa questão com a vizinhança. E do legado, da paisagem, daquilo que a gente pode oferecer para a cidade em termos de conhecimento, né? A gente chama esse trabalho que nós desenvolvemos de gentileza urbana, né? Que é aquilo que a gente vai deixando. Então, nós tivemos aí as obras que foram expostas tanto no Alameda e aí também no Bossa recentemente. O Bossa é um empreendimento nosso que fica no Segundo Jardim, né? E ali, recentemente, quando a gente lançou o empreendimento no nosso topamento, nós tivemos ali obras expostas da Galeria Janete Costa. Então, a gente quer privilegiar a cultura local, os artistas locais, que são muito importantes para nós também e para toda Pernambuco, mas também trazer essa proximidade da cidade com a gente, né? De estar se relacionando com a cidade cada vez mais, de ter esse benefício, de transformar tudo isso um bem-estar também para a população. Para que tudo isso seja possível, né? Eu imagino que a Rio Ave deve ter investido muito na contratação de pessoal qualificado para atender todas essas demandas, né? Como é a escolha da equipe que trabalha todos esses perfis? Hoje, de 2021 para cá, a empresa é um grupo familiar, continua com a família no comando, mas ela transformou e ela está com uma governança, né? E a partir dessa governança estabeleceu-se uma diretoria executiva, né, da qual hoje eu faço parte, e nós temos lá hoje mais 4 diretores, e todos eles, uma diretora que já está na empresa há mais de 25 anos, né, e aí traz toda essa história junto, mas todos eles, né, com muita especialização, né, na área financeira, na área de engenharia, né, na área de incorporação. Nós temos uma pessoa hoje desenvolvendo todo esse processo lá internamente de compliance, né, de código de ética, que isso faz com que a empresa possa perpetuar. Então, a nossa preocupação é em não ficar focado, para que a empresa não pare ali só naquela questão familiar, né? Então, a gente quer preparar a empresa para as próximas gerações da família que vão vir, né? E esse trabalho faz com que a gente procure esses profissionais. A gente tem aí ajuda, profissionalizamos o nosso RH também e a gente tem uma ajuda muito importante disso. Então, a gente vai sempre atrás de profissionais com muita capacidade. Um negócio de sucesso precisa ter uma equipe empreendedora, né? E diante desse cenário, a Rio Mar, né, a Rio Ave está expandindo aí as construções. Como o senhor falou, já tem empreendimentos. Senhor não, né? Deixa eu... É um jovem diretor de mercado, né? Então, assim, quantos empreendimentos estão sendo construídos, né? Quantos estão sendo lançados aqui no estado?
Nós temos até agora 49 empreendimentos entregues e temos 6 em construção. Desses 6 em construção, um na Zona Norte, Terraço Jaqueira. Nós temos também 2 em Boa Viagem, né? Alameda Bruneude e o Bossa, o Essenza, né? Que é lá no Paiva, e o Auguri Carneiros, e o Vivan também na Boa Viagem, ali no bairro do Pina, que é o Retrofit. Então, com essas possibilidades, deve ter muito emprego vindo aí, ó, gente. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta para falar mais sobre geração de empregos ligados ao trabalho que a construtora Rio Ave desenvolve aqui no estado. Será que tem vaga para trabalhar nessa empresa, hein? Essa e outras curiosidades sobre o mercado da construção civil você confere a seguir. Até já! O Poder e Negócios está de volta falando sobre a construção civil, o setor que mais criou empregos com carteira assinada no Brasil nos primeiros meses deste ano. E pelo segundo ano seguido, o setor liderou a criação de vagas formais entre janeiro e abril, superando a indústria da transformação, a educação e as atividades administrativas. Aqui em Pernambuco, a construtora Rio Ave, que tem 55 anos de atividade, está expandindo os negócios e investindo cada vez mais. E nós estamos com o diretor de mercado da Rio Ave, Márcio Fernandes. Diretor, quem quiser trabalhar com vocês, precisa ter que tipo de perfil? É uma pergunta mais difícil, assim, mas Porque são várias funções. São várias funções, né? Mas de bate-pronto é ser um profissional muito dedicado, né? É um profissional que entenda as necessidades daquilo e dos nossos propósitos, das nossas missões, né? Que é transformar, trazer sustentabilidade, entregar algo melhor para os nossos clientes e para a população. Mas eu diria que seria uma pessoa que não tenha medo de trabalhar, né? Assim, Em quais funções? A gente fica imaginando que uma empresa sólida com 55 anos deve ter vários setores. Então, quem está em casa, quem está acompanhando a gente pela internet, precisa saber onde é que eu me coloco nessa empresa. Na construção, ali no canteiro de obras, é na parte executiva, administrativa? São diversas oportunidades, né? Então, no canteiro de obra, desde, né, do pedreiro, do servente de pedreiro, até os mestres de obra, os engenheiros, arquitetos, né, que compõem essa equipe de obra, até a parte administrativa, né? Então, trabalhamos com uma equipe de incorporação, então as pessoas voltadas a negócio, a arquitetura, né? Temos muitos arquitetos bons, né, trabalhando com a gente. A área comercial, né, a área de vendas, vendedores, assim, as pessoas que têm habilidade com vendas e de relacionamento com os clientes. Gente, são muitas oportunidades. Administrativo, contábil e tudo. Envia mais. Currículo ou entra aqui no site, que vocês têm um site com um relacionamento ali, ó, relacionamento@rioave.com.br. O relacionamento, ele trata mais com o nosso cliente, né, já com o cliente que está dentro de casa, mas as pessoas podem ficar à vontade acessando as nossas redes sociais e acessando o nosso LinkedIn também. E o profissional precisa sempre estar atento às tendências, até porque a construção civil a gente sabe que é muito concorrida, né, gente? Hoje em dia, a maior procura, a gente sabe que é pelo bem que a gente quer ter, que é uma casa para morar, a gente quer ter um teto, quer estar amparado. Então, quais são os imóveis que vocês têm mais à disposição? É para solteiros, é para casados, é para família, é para pessoas de negócios, para... Qual é o perfil desse comprador? Hoje nós temos para todos. No Vivan, por exemplo, nós temos para o perfil solteiro, para o cara de negócios. Então, são apartamentos menores, mais compactos, de 30 a 50 metros. Então, apartamentos estúdios, né, aqui dentro de Boa Viagem, ou apartamentos de um dormitório. Então, atende esse perfil. E para as famílias, né? Então, tem os empreendimentos com 2 dormitórios, com 2 suítes, com 3 suítes, com 4 suítes. Um empreendimento que atenda a toda a família, né? Então, tanto na região do Paiva, né, que é um local que a gente está investindo agora e está entrando desde 2021, como aqui em Boa Viagem, já, né, com muita história consagrada aí. Bom, então, como especialista, né, agora da construção civil, do setor de mercado, de marketing, né, da avaliação que o senhor faz da economia, que o senhor é um especialista nessa área, que tipo de conselho o senhor daria para aquela pessoa que está à procura de um imóvel, né, querendo pesquisar, querendo, de repente, investir, porque é um valor alto? Quem está na dúvida, faz o que neste momento?
eu acho que tem que ter muito cuidado. Primeiro, estudar muito o histórico da empresa, o histórico das construtoras. Existem muitas construtoras boas aqui em Pernambuco, né? Então, estudar o histórico, ver o que essa construtora já fez, qual é o legado que ela deixou, as obras que ela já entregou, né? Acompanhar isso. Isso é um ponto fundamental para você poder investir e ter retorno. Se você comprar um empreendimento de uma construtora que não te traga esses atributos, né, você começa a perder valorização mais rápido, você começa a perder dinheiro do seu investimento. Então, a primeira coisa é entender as construtoras que estão por trás do empreendimento. Isso é um ponto importante. Estudar o mercado, né? Hoje, o comprador conhece mais de mercado do que a gente que está dentro da empresa. Ele pesquisa muito. Então, pesquisar bastante, entender a relação de preço por metro quadrado que cada região pratica. Isso é um ponto importante. Buscar nas referências dos empreendimentos que essas construtoras já fizeram, os que já foram entregues, né? A valorização que esses empreendimentos tiveram. Nós tivemos muitos empreendimentos que foram lançados por um preço de metro quadrado e na entrega está com um preço acima daquilo que o mercado esperava, pelo acabamento, pela qualidade da construção. Tudo isso é importante para que você tenha um investimento seguro. É importante olhar o folheto lá, né, que a gente sempre vê nas feiras, depois. Mas é importante também ver pessoalmente, né, onde é que vai ser construído, quem é a vizinhança. A localização é fundamental. A localização, a estrutura também, né, porque depois não adianta reclamar. Né, porque tem que ter uma estrutura no entorno, né? Agora, diretor, o avanço das relações online, os contatos virtuais, eles têm, de alguma forma, impactado na procura das construções empresariais? Total, assim, nós tivemos um aumento aí de cerca de 30% nessa procura digital, né? Então, as pessoas estão cada vez mais migrando para o ambiente digital para procurar seu imóvel. É como se fosse um refúgio, ela está ali olhando, pesquisando, ainda não se relacionando com as empresas e ali ela sente um conforto de não ser importunada. Tal. Daquele momento em diante ela começa a direcionar e com mais objetividade chegar na gente para poder escolher seu imóvel, né? Tanto comercial ou residencial, o que quer que seja. A gente viu na pandemia, né, uma migração, as pessoas ficando muito presas, muito dentro de casa. Empresas fecharam, né, fecharam as portas e a gente fica imaginando, será que ainda estão investindo na construção de empresas? Sim, sim. É um mercado que está retomando. A gente diz que para ter um bom negócio, para que as empresas tenham um bom negócio, é preciso ter o relacionamento, é preciso ter o olho no olho. Então, essa questão do home office, ele é um negócio que veio para ficar, mas é um negócio que não vai tomar todo o espaço do mercado, né? Então, o mercado está se retomando. Então, nós temos nos nossos empresariais um nível altíssimo de locação e de ocupação. As empresas continuam acreditando que o trabalho presencial traz muitos benefícios também, principalmente para as relações, né? É diferente de você estar dentro da sua casa trabalhando. Algumas profissões você consegue acomodar, né, até de forma mais inteligente para as empresas, como uma redução de custo, de ter algumas pessoas que trabalhem dentro de casa, mas as pessoas que se relacionam com o negócio, elas precisam ter um momento, mesmo que seja híbrido, né? Um pouco em casa e um pouco no escritório, mas elas precisam ter um momento de relação. E isso tem voltado, graças a Deus, e é uma característica do brasileiro, né? Se relacionar muito, trabalhar muito, olho no olho. Né? Por isso que é importante, como o senhor falou aí, o investimento no material, né? Na automação, na tecnologia. E a gente fica pensando também no preço do material de construção, né, gente? O que é que representa esse preço no valor final do imóvel? É um ponto bem delicado para que a gente possa precificar os imóveis. Normalmente, o que impulsiona o aumento dos imóveis é a valorização, é a localização, mas o preço de obra também carrega muito isso. Então, cada vez mais o metro quadrado no Brasil como um todo, e aqui não é diferente, tem subido bastante por conta dos insumos de obra que também tem subido, né? A gente passou por um período, na época de pandemia, onde a gente teve um estouro, um acréscimo muito alto dessas correções, né, de aço, de cimento, de concreto. E aí isso impactou bastante naquilo que a gente entrega, né, naquilo que a gente pode entregar como um valor mais baixo. Então a gente teve que reposicionar os preços no mercado. Aí tem um reposicionamento de preço no mercado,
o mercado começa a absorver isso, aí começa a ter uma acomodação de novo, até que ele entende que o preço subiu. Bom, para que os compradores entendam essa logística, né, essa conta que vocês fazem, existe sempre uma figura de um corretor, vocês trabalham com os corretores para que eles expliquem o significado desse custo, né? Sim. É um custo-benefício. Vocês trabalham, como é a relação da Rio Ave com os corretores? Nós trabalhamos com todos os corretores do mercado. Nós temos uma equipe, não de corretores, uma equipe própria de vendas para auxiliar esses corretores que estão no mercado hoje. Então, a nossa equipe atende a todos os corretores. Promovemos eventos com eles, de imersões, para que eles possam cada vez mais estarem próximos da gente e entenderem um pouco a linguagem do que é vender um Rio Ave, né? Que não é só vender um apartamento pura e simplesmente, é vender qualidade, é vender conforto, né? É vender tecnologia, é vender inovação. Era isso que eu ia perguntar, com um mercado tão competitivo, uma concorrência tão acirrada, né, gente? Qual é o diferencial que a Rio Ave tem para apresentar em relação às outras empresas que estão no mercado? O primeiro é tecnologia e inovação nas obras, respeito ao cronograma. Nós não temos, em 55 anos de história, nenhum histórico de obra atrasada. Nossas obras, muito pelo contrário, às vezes são entregues até com antecedência. Então, respeitar o consumidor, né, nesse primeiro compromisso nosso, né, com ele, né, que é o da entrega do imóvel. Os diferenciais, quando uma pessoa entra no imóvel Rio Ave, a gente estava com uma corretora essa semana e ela falou assim para nós, por que vocês não mudam o slogan de vocês, né? E põe Rio Ave é Rio Ave, né? Aí a gente falou, por quê? Ela falou, porque todo lugar que a gente atende um cliente, o cliente fala, Rio Ave é Rio Ave, pô, eu já sei o que eu estou comprando. Então, isso é uma percepção que os clientes trouxeram para a gente. Nós entregamos os imóveis, fizemos esses acabamentos, deixamos, né, o imóvel com acabamentos de primeira, nos apartamentos de alto padrão, né, a gente tem alguns diferenciais construtivos, só que o corretor, na hora que ele oferece isso, o cliente já sabe e aí eles trabalham com isso. Rio Ave é Rio Ave, então você já sabe que vai ter um produto de qualidade. Bom, o recado está dado. Diretor, muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios, viu? Um bom dia para o senhor, boa semana, bom domingo. Obrigado, eu que agradeço e um bom dia para vocês. E o Poder e Negócios volta no próximo domingo às 10 horas da manhã. Eu te espero, hein? Tchau, tchau, até lá.